vamos falar de inícios de relações, na sequência do outro vídeo que eu fiz das fins das relações. As pessoas acham que quando se inicia uma relação, que existe sintonia entre as duas partes. Ora, só existe sintonia entre as duas partes se as duas partes falarem do que desejam, o que querem, quais são os objetivos e, de preferência, que as duas pessoas se conheçam. Quando as pessoas acreditam no amor à primeira vista, são pessoas que romancearam o ideal do amor e que, na prática, na realidade, atiram-se de cabeça para uma relação. Porque o amor é algo que precisa de tempo. Por isso é que existe amizade, enamoramento, paixão, amor. Começar pelo amor, não é? É uma forma de romancear e de ultrapassar estas fases que são necessárias, porque são fases de consolidação. Em consultório, a ajuda especializada tem esta vantagem, é porque se nós analisarmos as relações, nós detectamos logo muitos erros. Ora, quando nós estamos a analisar, estamos a ser racionais e não estamos a ser emotivos. Por isso, quando aparece a emoção, neste caso o amor à primeira vista, não é? É algo que nós somos induzidos pelo romance, pelos filmes, pelos livros, porque na realidade muito poucos são os amores à primeira vista que resultam. Há exceções, mas a maioria das vezes não funcionam, não é? Por isso, tal como no final das relações, né, onde houve uma construção, onde há filhos ou não, há bens em comum ou não, há dívidas em comum ou não, tal como no fim, muitas vezes tem que se recorrer a um advogado para mediar as partes no conflito, eu acho que qualquer pessoa, no início de uma relação, deveria procurar ajuda especializada no sentido de saber o que quer, como quer e com quem quer. Porque estando organizado nestas três dimensões, é muito mais fácil detectar a pessoa que será boa para uma boa relação. Por isso, os inícios das relações têm várias dimensões, não é? Vamos aqui explorar alguma delas, não é? Podem ser novas relações, por isso, na adolescência, em que as pessoas nunca tiveram uma relação amorosa e sexual, e por isso, quando vão para um início de relação, o que procuram nesse momento, visto que não têm experiência nem vivência, é a validação da outra parte, não é? Existe mais permissividade, não é? Adaptam-se mais às dificuldades. Existe aqui muita confusão com o amor, não é? Tudo é permitido por causa do amor. Não é de anormal ver que em 2019 os estudos que foram feitos sobre a violência entre os adolescentes e universitários confirmava mais esta permissividade e mais o amor como desculpa para os abusos. Porque hoje em dia basta olhar para os adolescentes e vermos que as relações deles são violentas. Na verbalização, na maneira como se tocam, como se agarram e na maneira como a tal diferença de géneros existe, não é? O rapaz quer, a rapariga não quer, e o conflito existe aí, e depois existe a submissão ou não. E os estudos comprovam que há muita submissão aqui no género feminino, já nos adolescentes. Daí a permitirem estes abusos. Os físicos, os emocionais, os sexuais, os relacionais e, neste momento, até o controle a nível das novas tecnologias, porque isto é um novo mundo, não é? E depois aqui, nos inícios das relações de pessoas que nunca tiveram relações, as pessoas têm o ideal, a relação ideal que gostavam de ter. Por isso, como não têm experiência, idealizam. Isto vem dos livros, dos filmes, das outras relações que veem, não é? Depois
existem os inícios das relações que são reinícios. São aquelas pessoas que têm relações, acabam as relações e voltam a ter relações com a mesma pessoa. Nestas situações é mais do mesmo. Aqui não há grande dificuldade, não é? Já tiveram o início de relação, a relação já deu o que deu, terminou, seja qual for a razão. Se insistem no mesmo erro, mais erros terão. E depois existem os inícios das relações de pessoas que já tiveram relações, independentemente da idade, do tipo de relação e do tipo de bagagem que trazem dessa relação. Tem lógica vocês, se calhar, irem ver o vídeo dos fins das relações antes de verem este vídeo na totalidade, para vocês verem que nestas situações, quando há fins de relações e inícios de novas relações, as pessoas trazem bagagens, não é? Trazemos aqui muitas inseguranças, medos, expectativas e traumas. São duas pessoas agora que se estão a juntar e, de preferência, deveriam falar sobre as suas relações passadas, ver o que aconteceu, analisarem como é que agiram, bem ou mal, que culpas é que assumiram naquela situação, para começarem esta nova relação numa folha em branco, as duas partes, não é? Isto não se passa, não é? As pessoas juntam-se com a bagagem que traz cada um das suas relações e, como não falam de nada, esperam que o amor suporte a relação. Ora, isto é muito difícil nós estarmos a começar relações num papel que já tem coisas escritas ou desenhadas, não é? Não está branco. Por isso, há mais dificuldades, porque aqui já há o comparativo. O homem ou a mulher já tiveram um comparativo, como foram tratados, o que é que aconteceu, as rotinas, as dificuldades, porque já tiveram relações que terminaram, certo? À exceção das pessoas que terminaram às exceções por morte, a morte do parceiro, as vivências geralmente são negativas. As pessoas que são viúvas ou viúvos podem ter experiências positivas, mas têm o trauma da morte, não é? Por isso, também tem aqui essa subcarga para as relações seguintes. Há aqui diferenças nos géneros, não é? Na parte masculina, as relações têm que ter como alicerces o sexo, o domínio e as rotinas. Por isso, se não houver sexo bom ou permissivo, aqui eu vou retirar o bom. Se não houver sexo permissivo, se não houver um domínio, quer dizer, se o homem não puder dominar, controlar a parceira, ou as rotinas não sejam favoráveis ao homem, a relação não tem pernas para andar. Geralmente acabam logo, nem chegam a meses. No género feminino é o amor, o afeto e a relação sexual pelo lado da carência. Aqui sim já existem duas expectativas diferentes em duas pessoas. É isto que nós temos que acertar. Por isso, tem que haver duas pessoas a falar daquilo que querem construir. Porque se não se falar nada, o que acontece é um bocado esta situação. Porque já têm comparativos. Por isso, estão sempre com o pé atrás, a desconfiar se a pessoa que está à sua frente é igual ou diferente da anterior, não é? Depois, tentam muitas vezes, por amor, encaixar uma peça de puzzle onde ela não serve, não é? Muitas vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo que nós queremos no nosso ideal, mas tentamos à força encaixar lá. Como é que nós fazemos esse encaixe? Permitindo, aceitando a tal submissão. Porque isto é uma situação de que é corrente na maior parte das relações. O que aqui é preciso é nós também vermos a nível de o momento da vida em que a pessoa inicia as relações, não é? Aqui pelas idades. Nas crianças as relações deverão ser emocionais para eles treinarem a parte social. Por isso, quando os miúdos começam logo na escola a dizer que têm namoradas e namorados, os pais devem aqui ir no sentido de transformar isto em amizades, para não haver já desde pequeninos esta educação do género. Porque é fácil nós vermos hoje em dia nas crianças de 3, 4 anos, o menino tem várias namoradas e a menina só tem um namorado.
é já aqui que estão a começar a ser educados. Por isso, se não houver aqui da parte dos pais o cuidado de transformar isto não numa relação de namoro, mas numa relação de amizade, para eles socialmente verem o par como igual a eles, perpetuamos esta educação do machismo. Não é? Isto vem já daqui destas idades. Mesmo no contexto interno, o que eles existem dos pais e das mães, não é? Eles aprendem em casa, se as relações forem boas, muito bem, se as relações forem más, porque são relações entre homens e mulheres, acabam por ter toda esta carga que a criança aprende e depois repete na escolinha, não é? Quando o menino tem 3 namoradas e a menina só tem um namorado, eles aprenderam isso em qualquer lado, não é? Depois tem a parte dos adolescentes, que é uma idade em que há mais adaptação, por causa da validação, não é? É tudo novo, não é? Apesar de haver o Google e de todas as pessoas, umas pessoas já falarem com outras, é uma primeira experiência de validação entre duas pessoas. E claro, aqui é sempre a tentativa e erro, não é? Nesta fase é que é bom ser incentivado o maior número de namoros para as pessoas conhecerem o bom e o mau. Porque quando os adolescentes começam a namorar aos 15, 16, 17 anos com a mesma pessoa, depois se casam com essa pessoa e passado 10, 20 anos continuam com a mesma pessoa, estas pessoas não têm comparativos, não é? Validaram-se entre eles, a relação pode ser boa ou pode ser má. A maior parte das relações não são boas, não são satisfatórias, por isso podem haver uma felicidade que é o equilíbrio, é aquilo com que se contentam, mas não têm comparativo, não é? Quando existem problemas, é que aí veem realmente que não tiveram comparativo nenhum, porque tudo é diferente daqueles que as pessoas têm naquele momento. Aqui os géneros é igual. Apesar de a infidelidade hoje em dia é praticada tanto no sexo feminino como no feminino, e nestas situações, quando as relações começam desde muito novas, é mais natural haver a infidelidade do género masculino do que o feminino. Porque o feminino só conhece aquela primeira experiência. É o amor que quis, foi naquilo que investiu, e passado 5, 10, 15 anos, é aquilo que conhece. Tem muitos medos, devido ao controle e às rotinas da outra parte, de experimentar algo, até de ser infiel. Não é? Claro que pode ser infiel por aquela situação, que já falamos noutros vídeos, de ser por provocação de amigas ou pessoas de trabalho, por exemplo. Não é? Depois vêm os adultos, né? Que já têm a vivência das relações e que é por comparativo, né? É a vivência e convivência, não é? É aqui que a pessoa se dá conta de que muitas das coisas que permitiu, aceitou e com que conviveu, se calhar não foram as melhores opções, não é? Nestas idades adultas é que muitas vezes se pensam nos divórcios, não é? Nas separações e divórcios, quando existe casamento ou não. Por isso, é muito importante haverem estas fases, por isso, na adolescência, os meninos e as meninas terem várias relações, não são relações sexuais, relações amorosas. Têm que ver que há o Manel, o Francisco e o Filipe, que são pessoas diferentes e com expectativas diferentes e com abordagens diferentes à vida. Têm que ver que existe a Maria, a Sílvia e a Mónica, que são pessoas diferentes, têm expectativas diferentes e personalidades diferentes. Se não houver este comparativo, se só houver um Manel ou uma Maria, é aquilo que nós vamos ter. E nós temos então que nos adaptar. É aqui muito que esta parte do puzzle de encaixar a peça funciona muito. Como não tem mais nada, é aquilo que tem que encaixar ali. A maior parte das relações onde existe agressividade vem um bocado deste falta de comparativo. Existem estudos que acompanham os casais durante anos e que veem que é nestas relações que existe mais domínio e controle e mais permissividade e submissão. E claro, é aqui que depois nós temos que, nas novas gerações, tentar evitar que isto se perpetue. Porque os estudos dizem que nestes adolescentes nós não estamos a evitar esta perpetuação da cultura machista e da submissão feminina. Isto tem um bocado a ver, este início das relações, com vários vídeos que eu fiz. Se acompanham os meus vídeos, já os devem ter visto. Se não viram, eu sugiro que vejam os vídeos, por exemplo, dos hábitos. Porque nas relações é bom nós conhecermos os hábitos das pessoas, não é? E isto só se conhecemos falando, não é?
A sexualidade, vejam o vídeo da sexualidade, porque é importante nós vermos o momento em que nós estamos no início da relação. Se nós estamos a iniciar o início da relação carentes, nós permitimos mais. Não é? Se nós, por outro lado, não estamos carentes ou conseguimos nos satisfazer sozinhos, porque antes de uma relação estamos sozinhos, não estamos tão carentes na relação, já somos um bocadinho mais exigentes. Não é? Depois temos a reciprocidade. É bom nós vermos a pessoa do outro lado que características tem na sua personalidade. Se é egoísta, se é altruísta, se é bom coração, se é recíproco. É bom, veja o vídeo da reciprocidade, nós vemos se a pessoa se encaixa naquilo que nós procuramos. Depois o vídeo das regras do ciúme e da culpa, porque se nós não pomos regras no início da relação, elas nunca mais vão conseguirmos falar nelas. O ciúme, se a pessoa já era ciumenta, vai continuar a ser ciumento ou ciumenta. E a culpa nós vemos como é que a pessoa terminou a anterior relação que teve, não é? Porque nós seremos a próxima pessoa a ser o fim da relação dela. Que se nós soubermos como é que ela agiu na relação que terminou, nós sabemos o que é que vamos passar mais tarde, não é? É necessário nós aqui falarmos, porque como não se fala, e isto muito derivado às partes das culpas e da carência, nós entramos nas relações como se houvesse um ser superior, há quem acredite nesses seres superiores, que vá abençoar a relação. Então não precisamos falar nada, tudo se vai resolver. O problema é que o tudo se vai resolver quer dizer que alguém tem que ceder. E quem é que vai ceder? Pela educação será geralmente a mulher. A maior parte dos casos que se acompanham nos consultórios dos psicólogos tem um bocado a ver com a educação. Ora, a educação não é culpa das pessoas, não é? Elas foram educadas. Agora, se elas forem adultas, geralmente quem procura ajuda especializada são pessoas adultas, as pessoas sabem que podem desaprender e aprender novamente, não é? Porque há coisas que aprenderam erradas que têm que desaprender. E aprender as novas. Porque é muito complicado hoje em dia o início de uma relação. Imaginemos uma pessoa com 30 ou 40 anos, mulher ou homem, mas vamos pelo lado feminino, porque neste caso aqui o que interessa é nós empoderarmos o lado mais fraco, não é? E nas relações geralmente o lado mais fraco é o feminino. Estas pessoas têm 30, 40 anos. Se forem destas situações que vêm com um namoro e um casamento da adolescência, não conheceram mais nada, por isso estas pessoas agora, tendo filho ou não, estão sozinhas. Não é? Com filhos é mais complicado, é uma agravante, porque geralmente têm a tendência de deixar de ser mulher e passarem a ser só mães. Mas vamos imaginar que conseguem ser mulheres também. Conseguiram na sua sexualidade satisfazer-se sozinhas, não estão carentes e conseguem ter aqui uma situação em que conseguem haver inícios de novas relações. Estas pessoas estão completamente desatualizadas. Porque a última vez que namoraram foi há 20 ou 30 anos atrás. Tudo mudou. Tudo. As expectativas, a maneira das abordagens, o que falam, a velocidade. Porque hoje em dia a velocidade é uma coisa impressionante. As pessoas vão à sexta e sábado à noite para as discotecas ou para os bares ou para os locais de encontros e a expectativa é que tem que haver ali logo uma relação. Ora, por relação o que se quer é sexo, ponto final, não é? Aquilo não são relações. Nem nunca podem ser inícios de relações, porque tem que haver estes passos todos. Antigamente dizia-se que a pessoa namorava durante muito tempo, até tempo demais, claro, não é? Aí também porque havia uma vigilância parental muito mais rígida. Mas hoje em dia é bom que haja um namoro, não é? A pessoa, nunca em menos de 6 meses, conhece uma pessoa. Conhece falando. Porque podemos estar 5 anos com uma pessoa e não a conhecer. Se não falamos, não perguntamos. Se aceitar, as pessoas passam a vida a aceitar o que as pessoas são. E depois aqui o género tem uma grande influência, porque os homens não aceitam e as mulheres têm a tendência a aceitar. E aqui é que se dão as confusões. É preciso aqui haver, nós sabemos que pode não haver o nosso par perfeito, mas vamos tentar que haja aquele que seja mais coincidente com o nosso. Isto vê-se nas sintonias, na reciprocidade. Nós estamos com alguém 6 meses e não haver reciprocidade, nem vale a pena insistirem nessas relações, porque depois de haver um casamento ou uma relação oficial para o social, é mais difícil nós mudarmos, não é?
não é de admirar que haja muita gente, mais mulheres do que homens, porque os homens gostam das rotinas e como lhes é tudo facilitado, há muita mulher altruísta, eles têm mais benefícios de estarem juntos, não é? Por isso, hoje em dia, existe muita mulher sozinha que consegue ser feliz, realmente feliz sozinha. Mas essa mulher teve que se construir, não é? Teve que assumir as culpas do que fez, teve que ver onde errou e neste caso, não quer repetir mais erros. Por isso, tem tempo, espera, pode namorar, com as regras dela, visto que já teve vivências e pode impor regras. Porque quem não tem vivências, como os adolescentes, não consegue impor regras nenhumas. Agora, se nós já tivemos uma relação, conseguimos impor regras. Eu não quero isto, isto e isto. E a primeira vez que acontece isto, a relação não pode ter pernas para andar. Nós temos que ter este grau de exigência, porque se não houver o grau de exigência, há o grau de relaxamento, não é? Que é deixar ir, até tudo ficar mais complicado. E depois, no final, claro, há o sofrimento a dobrar, não é? É bom nós, neste momento, vermos que 1 mais 1 tem que dar 2, não é? Eu e o tu tem que dar o nós. Tem que deixar de haver estas situações das pessoas terem relações simplesmente só para não estarem sozinhos, não é? As pessoas que estão sozinhas neste momento e felizes já chegaram à conclusão que podem ser felizes sozinhas. A outra pessoa vem acrescentar felicidade. Não pode vir retirar felicidade, nem ser igual, não é? Tem que acrescentar alguma coisa. Só assim é que tem lógica haver uma relação 2. Agora, para isso, para a pessoa estar sozinha e feliz, tem que ser independente e financeiramente, emocionalmente e a nível de filhos ter condições para ser sozinha. Porque nós estamos num país onde muita gente e muitas relações se mantêm no tempo por causa das dificuldades económicas, não é? Isto são dificuldades que agravam a separação, não é? Quando pessoas têm dívidas em comum ou não conseguem ter o mesmo nível de vida separados que têm juntos, as pessoas abdicam, adaptam-se, permitem, não é? Contentam-se em estar nestas relações que não são satisfatórias. Por isso, aqui o importante é, se estão numa relação e a relação não está boa, para não haver o fim, não pode haver rotinas, por isso essas rotinas têm que ser quebradas, têm que pedir ajuda quando existe conflito. Existem os psicólogos que fazem a mediação emocional. Tem que haver a evolução dos dois, por isso, havendo ajuda especializada, nós conseguimos ver a evolução dos dois. Ou a evolução só de um. Ou a sabotagem de uma parte, não é? E se isto não resultar, mudar contextos. Porque estar sozinho ou sozinha não é mal nenhum, desde que a pessoa saiba estar sozinho. E para isso tem que se construir. Ora, se nós nos construímos a nós próprios para estar felizes sozinhos, nós depois conseguimos a 2 construir algo a 2. Não é? Mas as pessoas têm que falar e ter esta sintonia, reciprocidade. Não é? Por isso, o início, as relações devem-se começar pelos inícios, pelo papel em branco. Porque se nós começamos as relações já no meio ou quase no fim, não é? O papel estando já escrito com a bagagem que vem de trás, é muito complicado as relações manterem-se. Por isso, as boas relações são aquelas que são negociadas antes, por isso as pessoas têm que falar, têm que se conhecer e, de preferência, que se façam as perguntas quais são os teus defeitos, aonde é que tu achas que erras, onde é que tu achas que não funcionas bem. Porque é aí que vão surgir as dificuldades, não é? O que é que me interessa conhecer a pessoa, se a pessoa gosta de arte ou de andar na praia ou se gosta de saltar de paraquedas, não é? Isso são tudo coisas boas que não vai haver conflitos connosco. Agora, se nós não sabemos se a pessoa é ciumenta, possessiva, se já bateu em alguém numa relação anterior, se tem filhos e não liga aos filhos, é este tipo de perguntas que nós temos que fazer, sem medos. Porque estas perguntas são aquelas que as pessoas têm medo, que afasta o amor, não é? Por isso, amam, então não fazem estas perguntas, porque não querem perder o amor. Mas estas perguntas é que têm que ser feitas, porque estas perguntas é que vão dar o amor com o tempo. É isso que nós queremos.